Eu sempre achei que dinheiro fosse a solução para quase tudo. Cresci sem nada, trabalhei desde cedo, construí meu império tijolo por tijolo. Aos 38 anos, eu já tinha mais do que sonhei: empresas, casas, carros, uma vida confortável. Mas, mesmo assim, tinha um buraco que nada preenchia. Um vazio que vinha me acompanhando há anos. O vazio deixado pelas minhas filhas. No dia em que tudo aconteceu, eu estava indo para uma reunião importante. Era para ser apenas mais uma segunda-feira comum, mais um dia no qual eu colocaria meu terno caro, entraria no meu carro blindado e faria o que sempre fiz: trabalhar, controlar, resolver problemas. Eu achava que sabia exatamente como minha vida funcionava, mas o destino tem um jeito estranho de arrancar as máscaras que vestimos. A rua estava mais movimentada do que o normal, e o motorista acabou desviando por um bairro humilde da cidade. Eu não reclamei, estava distraído demais, olhando pela janela, pensando nas coisas que eu tinha perdido, nas escolhas que fiz. Às vezes, me perguntava como seria minha vida se as meninas ainda estivessem comigo. Pensei nisso tantas vezes que a pergunta já tinha se tornado parte da minha rotina: como respirar? Foi então que vi 3 figuras pequenas, quase imperceptíveis, encolhidas perto de um amontoado de sacos pretos. Primeiro, achei que fosse ilusão, sombras, talvez. Mas quando pedi para o motorista diminuir a velocidade, percebi que eram crianças. 3 meninas, para ser exato. Baixinhas, magras, mal vestidas e tremendo. Tremendo de frio, de medo, de abandono, eu não sabia ao certo. Algo dentro de mim apertou. Um instinto que eu não sentia há muito tempo. Eu já tinha visto pobreza, crianças passando dificuldades, histórias terríveis, mas aquilo era diferente. Muito diferente. Era como se meu peito estivesse sendo espremido por uma mão invisível. Para o carro. Pedi, quase sem voz. O motorista obedeceu imediatamente. Ele mal terminou de estacionar quando eu abri a porta e desci. Me aproximei devagar, sem saber exatamente por quê. Talvez porque algo lá no fundo, algo que eu tinha enterrado há anos, estivesse começando a despertar. Conforme dei mais passos, comecei a distinguir detalhes. Uma delas estava abraçando as outras 2, como se fosse a irmã mais velha tentando protegê-las do mundo. A menor tinha o rosto sujo, mas os olhos eram grandes demais, assustados demais para uma criança tão pequena. A terceira me encarava de um jeito que eu nunca vou esquecer, não com medo, mas com um tipo estranho de esperança. Como se, de alguma forma, ela já soubesse. Eu senti um calafrio subir pela minha coluna. Meu ritmo cardíaco acelerou. Minhas mãos começaram a suar. Eu já tinha vivido muita coisa, reuniões milionárias, decisões difíceis, crises enormes, mas nada me preparou para aquele momento. Quando cheguei perto bastante para ouvir a respiração delas, a mais velha levantou a cabeça. E foi ali, naquele segundo exato, que minha vida inteira desmoronou. Eu reconheci o formato dos olhos, o tom do cabelo, a forma como ela segurava as irmãs. Era impossível. Era doloroso. Era real. Meu coração parou. As 3 meninas eram minhas filhas. Não havia margem para dúvida. Não havia coincidência possível. Era como se todos aqueles anos em que busquei, procurei, implorei, convergissem para aquele momento absurdo, brutal, improvável. Eu senti um baque, como se tivesse levado um soco no estômago. Me faltou ar. Me faltaram palavras. Meninas, minha voz saiu falha, quebrada. A do meio arregalou os olhos. A menor se encolheu um pouco mais. Mas a mais velha, a mais velha, aquela criança que eu deixei de ver quando ainda usava fraldas, ela franziu a testa, como se estivesse tentando juntar as peças de um quebra-cabeça. Você, ela sussurrou. Eu apenas balancei a cabeça, com lágrimas que eu nem percebi que estavam caindo. Sou eu, respondi. Sou o pai de vocês. Naquele instante, o mundo ao redor desapareceu. Eu não ouvi carros, não ouvi vozes, não ouvi nada. Só ouvi o coração das minhas meninas, batendo acelerado, confuso, machucado, e tão familiar. Eu me ajoelhei. Eu, o homem que nunca se curvava diante de ninguém, me ajoelhei ali, no meio da rua, diante das 3 crianças que eu mais amei no mundo. E pela primeira vez em anos, eu me senti vivo. Eu permaneci ajoelhado diante delas, sentindo minha respiração escapar como se meus pulmões tivessem esquecido como funcionar. Era estranho. Eu, que sempre controlei cada detalhe da minha vida, não conseguia controlar nem as próprias mãos, que tremiam como as de um adolescente assustado.
As três me observavam com um silêncio que cortava mais fundo do que qualquer palavra poderia fazer. A menor, a de cachinhos, escondia o rosto no ombro da irmã mais velha. Era a primeira vez que via minhas meninas desde que desapareceram, mas algo dentro de mim, uma espécie de instinto primitivo, sabia exatamente quem era cada uma delas. Eu reconhecia cada expressão, cada microgesto. Pai não esquece essas coisas, mesmo que o tempo tente apagar. A do meio foi a primeira a dizer algo. A gente não conhece você, disse, com a voz fina, mas firme. Aquilo me acertou como uma lâmina. Não era culpa dela. A culpa nunca foi delas. Eu inspirei fundo, tentando me recompor, mas sua frase ecoava dentro de mim: a gente não conhece você. Como poderia conhecer? Eu fui arrancado da vida delas antes que elas tivessem idade para guardar memórias. A mais velha, porém, não tirava os olhos de mim. Ela parecia analisar, medir, como se tentasse descobrir se eu era uma ameaça ou uma salvação. O que você quer com a gente? Ela perguntou finalmente. A forma direta me atingiu com força. Uma criança daquela idade jamais deveria falar assim. Jamais deveria saber fazer esse tipo de pergunta. Eu só quero. Minha voz falhou. Tive que respirar antes de continuar. Eu só quero ajudar vocês. Quero levar vocês daqui. O olhar da mais velha mudou. Não era confiança ainda. Estava mais para desconfiança misturada com um fio tênue de esperança. Como se algo dentro dela quisesse acreditar, mas ela tivesse medo de se machucar de novo. A mamãe disse pra gente esperar. A menor murmurou, sem levantar o rosto. Meu coração se partiu ao ouvir isso. Ela disse pra esperar. Esperar onde? Perto do lixo. Minhas filhas, esperando por alguém que as abandonou? Eu respirei fundo, com o estômago revirando. Há quanto tempo vocês estão aqui? Perguntei. A mais velha baixou o olhar. Desde ontem. Ela disse que ia voltar. Eu fechei os olhos, tentando conter a revolta, a dor, o desespero, tudo ao mesmo tempo. Uma noite inteira naquele estado. 3 crianças. No frio. Com fome. Sozinhas. Essa verdade doeu mais do que qualquer coisa que já senti na vida. Mais do que falências, mais do que traições, mais do que perdas. Ver minhas filhas naquele estado. Era como se alguém tivesse arrancado meu coração com as próprias mãos. Eu me aproximei devagar, levantando as 2 mãos para mostrar que não oferecia perigo. Uma ironia enorme, considerando que eu era o pai delas, mas aquela era a realidade. Conquistar a confiança delas seria um processo. Posso? Perguntei, estendendo os braços como se pedisse permissão para um abraço. A do meio deu um passo para trás. A menor se escondeu ainda mais. Mas a mais velha ficou parada, olhando para mim, olhando dentro de mim, como se tentasse sentir se havia verdade nas minhas palavras. Você, ela começou, hesitante. Você conhecia a mamãe? A pergunta veio como uma facada. Conhecia? Sim. E também conhecia o lado dela que quase destruiu tudo o que eu tinha de mais precioso. Mas eu precisava responder com cuidado. Elas eram apenas crianças. Não mereciam carregar mágoas que não eram delas. Sim, respondi com calma. Eu conheci. E eu sei que vocês não merecem estar aqui. Ela continuou olhando nos meus olhos, como se buscasse um pedaço da verdade que ainda não tinha coragem de entender. De repente, ela segurou a mão da irmã do meio, deu um pequeno aperto e disse: a gente está com fome. Meu coração se partiu pela 1000ª vez naquele dia. Eu acenei para o motorista, que observava tudo de dentro do carro. Ele entendeu imediatamente e correu até o porta-malas, trazendo uma sacola com lanches que tínhamos na viagem. Quando ele se aproximou, as 2 menores se encolheram, assustadas. Eu fiz um gesto rápido com a mão. Calma, ele é meu amigo. Ele só vai ajudar. Falei, com a voz mais suave que consegui produzir. Ele colocou a sacola no chão e se afastou alguns passos. As meninas olharam para mim, depois para a comida. Era como se estivessem pedindo permissão com os olhos. Podem comer, eu disse, sentindo minhas lágrimas caírem sem controle. Por favor. As 3 se sentaram no chão e começaram a comer com uma pressa desesperada. O tipo de fome que não se sente em uma manhã perdida, mas em dias sem comida decente. Eu me ajoelhei ao lado delas, impotente, destruído, mas determinado. Ali, naquele instante, eu tomei a decisão que mudaria nossas vidas. Eu iria tirá-las dali. E nada, iria me impedir novamente. Enquanto minhas filhas comiam, eu tentava organizar meus pensamentos,
mas era impossível. Cada mordida desesperada que elas davam me feria de um jeito que eu não sabia explicar. Eu tinha a sensação de que, a cada movimento delas, uma nova ferida se abria dentro do meu peito. Eu queria pegar as três nos braços, abraçar, proteger, prometer o mundo inteiro, mas sabia que qualquer movimento apressado poderia assustá-las ainda mais. A mais velha, aquela pequena guerreira que fazia de tudo para parecer forte, comia devagar. Observava tudo. Observava a rua, o motorista, observava até os carros que passavam, mas, principalmente, observava a mim. Era como se ela estivesse guardando cada detalhe, pronta para correr com as irmãs ao menor sinal de perigo. A do meio já tinha relaxado um pouco, mas comia com pressa. Ela olhava para mim apenas de relance, como se não soubesse se podia confiar no homem que dizia ser pai dela. A menor, a menor. Ela comia sem nem levantar a cabeça. Suas mãos tremiam. E de vez em quando ela olhava para a rua, como se esperasse que alguém surgisse. Como se estivesse com medo de que essa pessoa fosse aparecer a qualquer momento. Eu engoli em seco. Sabia exatamente de quem ela tinha medo. Depois de alguns minutos, a comida acabou. A fome foi vencida, pelo menos por agora. Mas outra coisa tomou o lugar dela, o silêncio. Aquele silêncio pesado, quase sólido, no qual a criança não sabe se confia ou se corre. Eu respirei fundo e perguntei: vocês querem ir para um lugar mais seguro? A pergunta pairou no ar. A do meio levantou os olhos na mesma hora. A menor se aproximou da irmã mais velha como se pedisse proteção. E a mais velha franziu a testa. Seguro, como? Ela perguntou. Ela não perguntou onde, com quem, por quê. Ela perguntou como. Aquilo dizia muito sobre tudo o que elas já tinham vivido. Eu tentei não desmoronar ali mesmo. Seguro, onde ninguém machuque vocês. Comida, cama, roupas limpas, vocês não precisam mais ficar na rua. Respondi. A mais velha hesitou, olhando para mim como se buscasse alguma pista escondida na minha expressão. Como se tentasse encontrar o que, talvez, ela quisesse muito acreditar. A gente pode confiar em você? Ela perguntou. Aquela frase foi um golpe certeiro. Uma criança perguntando se pode confiar no próprio pai. Eu juntei toda a força que tinha dentro de mim e respondi de forma firme, segura, verdadeira. Pode. Eu juro. Eu nunca mais vou deixar nada acontecer com vocês. Ela respirou fundo, como se estivesse guardando minhas palavras dentro dela. Então, finalmente, ela balançou a cabeça devagar. Tá, murmurou. Mas, e se a mamãe voltar? A menor levantou o rosto rápido, com medo evidente. A do meio mordeu o lábio, nervosa. E meu estômago virou de cabeça para baixo. A mãe. A mulher que tinha levado minhas filhas de mim anos antes. A mulher que, por algum motivo que eu ainda não entendia, as deixou ali, como se fossem descartáveis. Eu sabia que aquele momento chegaria. Eu sabia que precisaria responder com cuidado. Eu me aproximei mais um pouco, ajoelhado, olhando nos olhos da mais velha. Se ela voltar, disse com calma, eu não vou impedir vocês de falarem com ela. Eu não vou separar vocês à força. Mas, eu não deixo ninguém colocar vocês em perigo de novo. Ninguém. A menor puxou a barra da camiseta da mais velha, olhando para ela como se pedisse uma resposta. A mais velha respirou fundo, e respondeu com algo que eu jamais vou esquecer. A mamãe. Ela falou que ninguém queria a gente. Meu mundo desabou. Eu senti um golpe tão forte no peito que precisei apoiar uma das mãos no chão para não cair. Ninguém queria a gente. Como alguém consegue dizer isso para uma criança? Como alguém tem coragem de colocar esse peso nos ombros de uma pequena vida? As palavras dela continuaram. Ela disse que a gente dava trabalho, que era melhor ficar quieta, porque senão, ela ia embora. A menor soltou um soluço baixinho. A do meio encolheu os ombros. E eu senti meu coração quebrar em pedaços tão pequenos que duvido que algum dia eu consiga juntar tudo de novo. Eu fechei os olhos por alguns segundos, tentando me recompor. Quando abri, falei com a voz firme, firme pela primeira vez desde que tudo começou. Escutem. Vocês três. Prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês não são um fardo. Vocês não são problema. Vocês não são lixo. Vocês são minhas filhas. Vocês são a melhor parte da minha vida. A mais velha mordeu o lábio, como se segurasse as lágrimas. A do meio chorou baixinho. A menor encostou a cabecinha no meu braço. E pela primeira vez, elas deixaram que eu ficasse perto.
Eu olhei para o motorista e fiz um sinal. Ele abriu a porta de trás. Querem ir comigo? Perguntei. A mais velha olhou para as irmãs. Segurou as mãos delas. E disse: se você ajudar a gente vai. E naquele instante, eu soube. A partir daquele momento, nada mais seria como antes. Quando a mais velha disse: se você ajudar a gente vai, algo dentro de mim desabou. Não foi só emoção, foi responsabilidade, foi verdade, foi destino. Elas estavam me entregando a única coisa que ainda tinham, a confiança. E confiar em alguém depois de tudo que passaram, não devia ser fácil. Eu segurei a porta do carro aberta com uma mão e estendi a outra para elas. A menor, Sofia, hesitou. Seus olhos miúdos olhavam para mim como se eu fosse um estranho, e eu era mesmo. Um estranho que, de repente, dizia ser pai delas. Um estranho que chorou ao reconhecê-las. Um estranho que parecia mais assustado do que elas. Eu prometo, falei, com a voz embargada. Vocês nunca mais vão ficar sozinhas. Nunca mais. Elisa, a do meio, respirou fundo e deu o primeiro passo. Depois, Lara segurou firme a mão da caçula e ajudou a colocar as duas para dentro do carro. Quando todas entraram, fechei a porta e senti minhas pernas bambas. Eu me apoiei no vidro por um instante, tentando entender se aquilo tudo era real. O motorista me encarou pelo retrovisor, confuso, sem saber o que dizer. Ele me conhecia há anos. Sabia que eu nunca perdia o controle. Mas ali, naquele momento, eu era só um homem quebrado, tentando colar os pedaços. Leve a gente para casa, falei, entrando no banco da frente. E avise a equipe que vamos precisar de roupas, comida, cobertores, tudo. Durante o trajeto, as meninas estavam encolhidas no banco, quietas, observando tudo com olhos assustados. A cada farol, a cada curva, eu via a tensão acumulada. Como se, a qualquer momento, alguém pudesse mandá-las descer de novo. Como se estivessem prontas para serem abandonadas outra vez. Meu coração apertava. Aos poucos, tentei puxar conversa. Como vocês se chamam? Perguntei, mesmo já sabendo, só para ouvir delas. Lara respondeu primeiro. Eu sou a Lara. Eu sou a Elisa, disse a do meio, quase sussurrando. A menor demorou um pouco, mas Lara estimulou com um toque no ombro. Fala para ele, Sophie. Sofia, ela disse, escondendo metade do rosto atrás do braço da irmã. Eu sorri, tentando não deixar minha voz tremer. Vocês têm nomes lindos. E, desculpem. Por tudo. Por eu ter demorado tanto. Elas se entreolharam, sem entender direito o que eu queria dizer. E talvez fosse cedo demais para explicar. Quando chegamos no portão da minha casa, o semblante das três mudou. Era como se estivessem entrando em outro planeta. Os muros altos, as luzes do jardim, a casa enorme, tudo parecia desproporcional diante do que tinham vivido. Eu mesmo senti vergonha. Vergonha de ter tanto enquanto minhas filhas tinham tão pouco. Aqui é onde você mora? Perguntou Elisa, com os olhos arregalados. Sim, e agora é a casa de vocês também, se quiserem. Ninguém respondeu. Mas a forma como elas seguraram minhas mãos dizia tudo. A equipe já estava esperando. A governanta correu até nós com cobertores, e as meninas recuaram instintivamente. Elas estavam acostumadas a fugir de adultos, não a receber gentileza. Eu fiz um gesto para que todos ficassem a alguns passos de distância. Devagar, pedi. Elas precisam de calma. Nada de pressa. A governanta entendeu. Ela se aproximou devagar, ajoelhou-se e estendeu um cobertor para as meninas, mas sem tocar nelas. Lara olhou para mim primeiro. Quando viu que eu assenti, puxou o cobertor e enrolou as irmãs. Aquela cena, 3 meninas abraçadas num cobertor dentro da minha mansão, me destruiu por dentro. Entramos. Elas iam devagar, estudando cada passo, cada móvel, cada detalhe. Como se tocassem algo que não era para elas. Como se tivessem medo de estragar. Vocês devem estar com fome. Falei. Preparem algo leve, por favor. Pedi à equipe. Mas antes mesmo que alguém respondesse, Elisa levantou a voz, assustada. A gente não tem dinheiro. Eu parei na hora. Vocês não precisam pagar nada. Vocês são minhas filhas. Lara baixou os olhos. Era como se a frase fosse estranha demais, distante demais, quase impossível. Sentamos na sala. Eu fiquei na poltrona em frente a elas, sem saber como começar. Tantas perguntas, tantas dúvidas,
Tantos anos perdidos. Filhas, tentei. Eu preciso entender. Onde a mãe de vocês está? As três congelaram ao ouvir mãe. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Sofia segurou o próprio braço, nervosa. Elisa mordeu o lábio. E Lara respirou fundo, como se estivesse se preparando para carregar o peso do mundo. Papai, ela começou. A palavra me atingiu como um raio. Era a primeira vez que ela me chamava assim. A mamãe, ela continuou. Ela deixou a gente lá. Disse que ia voltar, mas... Os olhos dela encheram de lágrimas. Mas eu acho que ela não queria mais a gente. Eu senti meu peito implodir. Meu sangue ferveu. Minha visão ficou turva. Eu quis levantar, gritar, destruir algo, mas me controlei. Porque elas precisavam de paz. E eu precisava ouvir tudo. Tudo o que aquela mulher fez. E eu sabia. Essa era apenas a primeira parte da verdade que ia mudar tudo. Quando Lara disse, acho que ela não queria mais a gente, eu senti como se alguém tivesse enfiado uma faca quente no meu peito. Era impossível ouvir aquilo sem que meu corpo inteiro reagisse. Eu nunca desejei o mal de ninguém, mas pela primeira vez, senti que se eu estivesse diante daquela mulher naquele instante, não responderia pelos meus atos. Mas respirei fundo. Minhas filhas precisavam de calma, não de explosão. Filhas, falei devagar, me aproximando um pouco. Eu preciso entender. Quero saber exatamente o que aconteceu. Mas só vão me contar o que conseguirem, no tempo de vocês. Tudo bem? Lara sentiu com um pequeno gesto. Ela parecia mais adulta do que deveria, como se tivesse vivido mais do que qualquer criança deveria enfrentar. A mamãe começou a mudar depois que saiu da sua casa. Ela contou. No começo, ela ainda brincava com a gente. Ainda sorria. Mas depois, ela ficou triste. Muito triste. Elisa completou, com a voz baixa. Ela chorava todas as noites. E, às vezes, falava sozinha. A pequena, Sofia, se encolheu ainda mais. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. E ela, machucava vocês? Lara negou com a cabeça imediatamente. Não. Ela nunca encostou na gente para machucar. Ela só esquecia. Esquecia de dar comida. Esquecia de acordar. Esquecia de buscar a gente na escola. Eu levei a mão ao rosto. Aquilo era ainda pior do que eu imaginava. Elisa continuou. Às vezes, ela dormia o dia inteiro. Outras vezes, ficava acordada a noite toda andando pela casa. A governanta, que estava de longe observando, levou a mão à boca, chocada. Eu segurei a mão de Lara. Vocês passaram por isso por quanto tempo? Ela olhou para as irmãs antes de responder. Por quase 2 anos. 2 anos. 2 crianças cuidando de uma terceira. 3 meninas vivendo à mercê de uma pessoa que estava claramente destruída. Meu coração doeu de um jeito que eu não sabia que era possível. Então veio a parte que eu não esperava. Teve uma época, disse Lara, hesitante, em que ela falava muito sobre você. Eu congelei. Sobre mim? O que ela dizia? Lara respirou fundo e falou que você odiava ela, que você não queria a gente, que você tinha expulsado ela de casa. Meu sangue ferveu. Isso nunca aconteceu. Eu disse, indignado. Ela saiu por conta própria. Ela fugiu comigo dormindo, levando vocês sem deixar explicação nenhuma. Mas quando vi o susto no rosto das meninas, abaixei o tom. Eu não podia transformar aquilo numa guerra de versão na frente delas. Filhas, vocês precisam saber uma coisa. Falei, com a voz mais suave possível. Eu procurei vocês. Procurei todos os dias. Durante anos. Elisa arregalou os olhos. Sério? Sério. Eu fiz boletim de ocorrência. Contratei detetives. Contratei advogados. Eu nunca teria abandonado vocês. Lara levou a mão à boca, como se começasse a entender algo importante. Então, ela mentiu? Eu senti o peso daquela pergunta. Filha, respondi, com cuidado. Eu acho que sua mãe não estava bem. E quando alguém está machucado por dentro, pode acabar machucando quem ama sem querer. Sofia, pela primeira vez, levantou o rosto para mim. Você vai brigar com ela? A pergunta me destruiu. Eu me ajoelhei na frente das 3. Não. Eu não vou brigar. Mas eu preciso encontrar ela. Preciso entender o que aconteceu. E preciso garantir que ela não vai machucar vocês de novo. Entenderam?
Todas assentiram devagar. Mas Lara ainda parecia nervosa. Como se carregasse algo maior, algo ainda não dito. Papai, ela disse, hesitando. Tem mais uma coisa. O quê, filha? Ela engoliu seco. Olhou para as irmãs. E finalmente falou. A mamãe não abandonou a gente só porque quis. Tinha um homem com ela. Ele ia com a gente em alguns lugares. Ele gritava muito. Eu acho que ele fazia ela ter medo. Meu estômago virou. Que homem? Perguntei, tentando controlar a fúria. Não sei o nome. Respondeu Lara. Mas ele estava com ela no dia em que ela deixou a gente lá. O mundo parou. Ele estava no carro? Perguntei. Lara confirmou. Ele disse que a gente dava trabalho demais. E que ela precisava resolver isso. Eu senti algo sombrio despertar dentro de mim. Algo perigoso. Algo que eu pensei que nunca sentiria novamente. Aquela não era apenas uma história de abandono. Não era apenas uma mãe perdida. Havia alguém manipulando tudo. Alguém perigoso. Alguém que colocou minhas filhas em risco. E naquele instante, eu soube. Minha luta não era só para recuperar minhas meninas. Era para protegê-las de algo, ou alguém, muito maior. Quando Lara revelou que havia um homem com a mãe delas, alguém que gritava, que controlava, que fazia ela ter medo, eu soube naquele instante que a história era muito mais sombria do que eu imaginava. O abandono não tinha sido apenas uma escolha. Tinha sido o resultado de uma relação doentia, perigosa e possivelmente forçada. Eu não dormi naquela noite. As meninas adormeceram todas juntas no quarto de hóspedes, finalmente limpas, alimentadas e aquecidas, mas eu fiquei sentado na sala, encarando a escuridão. Pensando, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. Por que ela fugiu de mim? Quem era esse homem? Por que ele estava com ela no dia do abandono? E o mais importante, será que minhas filhas ainda estavam correndo perigo? Por volta das 3 da manhã, levantei, peguei meu telefone e liguei para o único detetive em quem eu confiava, Ernesto. Um homem silencioso, preciso, direto. Ele atendeu no terceiro toque. Augusto, disse com a voz grave. Isso não pode esperar até amanhã? Não, respondi. É urgente. Expliquei tudo. Cada detalhe. Cada palavra que Lara me contou. Ele ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Vou começar agora. Mas adianto uma coisa. Se esse homem existe, ele não vai gostar de saber que você encontrou as meninas. A frase ecoou na minha cabeça por horas. No dia seguinte, preparei o café da manhã para as meninas. Não deixei a equipe fazer nada. Eu queria que elas sentissem presença. A minha presença. Não luxo, não riqueza, não objetos. Quando elas desceram, ainda tímidas, ainda receosas, viram a mesa arrumada com frutas, pães, leite quente e panquecas, a receita que eu fazia quando era jovem e sem dinheiro. Vocês dormiram bem? Perguntei. Elisa foi a primeira a sorrir. A cama pareceu uma nuvem. Sofia riu baixinho. Lara observou. Sempre observando. Sempre protegendo. Depois de comerem, deixei que brincassem no jardim. Elas correram entre as flores, como se estivessem descobrindo o mundo pela primeira vez. A cada risada delas, meu coração se reconstruía um pouco. Mas a paz não durou. Por volta do meio-dia, meu celular vibrou. Era Ernesto. Preciso falar com você agora. Disse ele, direto. Eu fui para o escritório, fechei a porta e coloquei o telefone no viva voz. O que descobriu? O detetive inspirou fundo antes de falar. A mãe das meninas está desaparecida há semanas. Meu sangue gelou. Como assim, desaparecida? Os vizinhos não a veem há quase um mês. Explicou ele. E tem mais. Eu consegui identificar o homem que aparecia constantemente com ela. Meu coração começou a bater mais rápido. Quem é? O nome dele é Reginaldo Farias. Histórico criminal extenso. Extorsão. Ameaças. Agressão. E ele fez uma pausa pesada. Envolvimento com tráfico. Eu senti meu mundo virar. Ele estava manipulando ela? Perguntei, com os punhos cerrados. Mais que isso. Respondeu Ernesto. Ele estava usando ela. E quando ela começou a perder o controle emocional, provavelmente ficou inútil para ele. Eu fechei os olhos, imaginando o que poderia ter acontecido com a mãe das minhas filhas. Eu sentia raiva, mas também sentia tristeza.
Ela estava doente, perdida, frágil, e nas mãos da pior pessoa possível. Ernesto, você acha que ele planejou se livrar das meninas também? A resposta dele foi direta. Eu acho que elas só estão vivas porque você passou naquela rua naquele exato momento. Meu estômago embrulhou. O destino não tinha apenas cruzado nossos caminhos. Ele tinha salvado 3 vidas. Passei o resto do dia olhando para minhas filhas, brincando, correndo, sorrindo, sem saber a sombra que quase apagou seus futuros. E naquele momento eu decidi. Eu não ia descansar. Eu não ia recuar. Eu não ia permitir que aquele homem chegasse perto delas novamente. Quando a noite caiu, sentei com as 3 no tapete da sala. Elas estavam com pijamas novos, as pequenas com os cabelos molhados depois do banho quente. Pareciam seguras. Filhas, comecei, com a voz serena. Eu prometo que nada de mal vai acontecer com vocês. Eu estou aqui agora. E vou continuar aqui. Todos os dias. Para sempre. Sofia se aproximou e se sentou no meu colo. Elisa encostou no meu ombro. E Lara, finalmente se permitiu relaxar. Encostou a cabeça no meu peito. E naquele instante, pela primeira vez em anos, eu senti que era pai de verdade. Mas eu sabia que a história não terminava ali. Eu ainda precisava encontrar a mãe delas. Eu ainda precisava enfrentar Reginaldo. Eu ainda precisava proteger aquilo que se tornou o bem mais precioso da minha vida. E eu estava pronto. Muito pronto. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal. Sua interação me ajuda a continuar contando histórias que tocam o coração.